Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós queremos abordar o tema cujo título é Justiça de Deus, baseado no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. A palavra justiça é definida pelo dicionário online da língua portuguesa como sendo o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal ou ainda como a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito. E justo, logicamente. Particularmente, nós podemos dizer que o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo é justiça. Enfim, a justiça pode ser enumerada com dezenas de definições a esse respeito. Mas com simples palavras, nós podemos dizer que justiça significa dar a cada um o que merece. Isso é justiça. Se for dado a cada um aquilo que ele merece, verdadeiramente, está sendo feito justiça. Então isso equivale a dizer que o homem ele vai ser julgado segundo as suas obras. Não sou eu que digo isso, não. Está no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 12. O homem será julgado segundo as suas obras. E a justiça de Deus não é diferente, pois é a retidão de sua natureza. Então, irmãos, a diferença crucial entre a justiça de Deus e a justiça do homem está aqui no fato que o homem julga as pessoas e Deus julga a causa. Uma coisa é julgar pessoas, outra coisa é julgar a causa. O homem ele pune a revelia, enquanto Deus ele pesa na balança para só punir os ofensores de maneira lógica e correta. Portanto, a justiça pode ser considerada como um presente. Ao contrário do que nós temos ouvido falar e as pessoas julgam, né? E dizem a justiça não é aplicada para um único segmento de pessoas, mas para toda forma de segmento. Isto é, justiça não existe só para os que erram, mas também para aqueles que são corretos. Eu sempre digo, irmãos, ser bom, ser honesto, fazer as coisas certas é uma obrigação. Obrigação de todo ser humano. Isso não pode ser recompensado. É uma obrigação. Aquilo que a gente faz por obrigação não existe recompensa. Por outro lado, irmãos, fazer coisas ruins, ser desonesto e malvado está na contramão da justiça. E, portanto, nós devemos crescer em justiça, porque essas coisas nos colocam diante do rigor da lei. Jamais nós podemos crescer em justiça, mas podemos crescer em entendimento do que é a justiça.
do que a justiça de Deus significa. Eu falei anteriormente, a justiça de Deus é um presente. E presente não se compra. Presente não se vende. Com isso eu quero dizer que, ao realizar qualquer obra para o reino de Deus, não podemos fazê-lo com a intenção de tirar qualquer proveito com isso. Antes, porém, devemos fazer porque somos justos. Justiça de Deus. Nós não temos nenhum direito, somos pecadores e, como pecador, merecemos o rigor da lei. Mas, graças a Deus, fomos justificados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Derramou lá no Calvário. Sim, o sangue de Jesus nos libertou, nos justificou, embora sejamos pecadores. Embora mereçamos o castigo, nós fomos justificados e Ele levou sobre si os nossos pecados, pagando a nossa dívida junto ao Pai. Paulo, ele vai além e afirma que a justiça de Deus foi revelada no Evangelho. E o Evangelho é um manancial em pleno deserto. O Evangelho é Cristo. Cristo Jesus, que veio para o pecador, lavando-os de toda a imundície de pecado. Não que nós fôssemos merecedor, não. Mas que a sua justiça fosse feita, permitindo que nós nos tornássemos santos e justos e tenhamos a vida eterna. Esse ato justo de Cristo Jesus nos salvou de todos os nossos pecados e permitiu que a justiça de Deus fosse revelada no Evangelho, diferente da justiça dos homens, ancorada em normas e regulamentos falíveis. A justiça de Deus significa retidão centrada nos padrões e valores do que é bom e do que é mal, do que é certo ou do que é errado. Não aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. No entanto, a justiça de Deus não é composta de uma lista enorme de regulamentos. Regulamentos frios, banais, rígidos. Antes, porém, se baseia nos atributos e na personalidade do próprio Deus. Portanto, a justiça de Deus foi cumprida por meio do batismo de Cristo Jesus. Ele foi batizado para lavar todos os pecados do mundo. Sim, sou eu que digo, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 15. Ele levou sobre si todos os pecados do mundo por meio do seu batismo. Ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Está lá em João capítulo 1, versículo 29. Através do batismo de Cristo, os pecadores receberam justiça de Deus. Receberam essa justiça de Deus. E se tornam sem nenhum pecado. Mas, por outro lado, irmãos, a crucificação de Cristo Jesus, ela foi o julgamento da justiça de Deus. Ao contrário da lei que revelou o pecado cujo salário é a morte, a maldição da lei e o inferno ardente, nós temos a graça, que é um dom gratuito de Deus,
que viabiliza, através do batismo e do sangue de Cristo Jesus, que nós fôssemos salvos. Esse batismo de Cristo cumpriu toda a lei. Toda a lei do Antigo Testamento foi cumprida através do batismo de Cristo Jesus. E com isso ele levou, como já foi dito, todos os nossos pecados, todos, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Através do seu batismo e crucificação, ele nos livrou do julgamento e da maldição da lei. Essa é a justiça de Deus, o batismo e o sangue de Cristo Jesus, que foi revelado pelo Evangelho e que devemos nos apossar através da fé. Não existe, irmãos, um meio termo de justiça. Um meio termo de justiça de Deus. Se você é justo, então você não é culpado. Por outro lado, se você é culpado, então não é justo. Justiça e condenação são antônimos e se opõem. Para o doente é necessário o remédio, certo? É necessário o remédio que o pode curar. Para o pecador, só existe um antídoto que pode erradicar essa praga. É o batismo e o sangue de Cristo Jesus. Está escrito, irmãos, o justo viverá pela fé. Romanos 10, 17. Então só podemos nos tornar justos crendo no Evangelho. E para isso que nascemos de novo, para ter uma nova natureza, uma natureza semelhante à de Cristo Jesus. Mas quando eu falo conhecermos o Evangelho, não é só ter sabedoria daquilo lá, não. É viver conforme o Evangelho, é viver conforme a palavra de Deus. A justiça de Deus é santa. E sua santidade jamais permitirá que ele fizesse algo injusto. Deus nunca vai fazer algo injusto. Deus é justo ao permitir que o ímpio prospere. Usando como instrumento em sua verdade, em sua vontade. Embora os ímpios não possuam a glória de Deus, eles podem perfeitamente promovê-la, como foi o caso de Ciro, na construção do templo de Deus em Jerusalém. Era um ímpio, mas ele foi usado por Deus para a construção do templo. Por outro lado, Deus permite a prosperidade do ímpio para torná-lo ainda mais indesculpável. Está lá escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E isso vai destacar mais ainda a justiça de Deus ao permitir que os ímpios prosperem, dando-lhes tempo para se arrepender, enquanto que o cálice da sua ira seja completamente cheio. E a sua justiça finalmente os encontrará. Sabe, irmãos? Fica claro, mas muito claro, que a demora de Deus
em agir, muitas vezes, não significa perdão, e nem que ele está alheio às ações dos ímpios. Não. Ele vai fazer com que a sua justiça seja estabelecida no momento certo, na hora certa. Portanto, a justiça de Deus é perfeita. Sim, a justiça de Deus é perfeita. E sua misericórdia é sobre todos. O amor de Deus revelado em seu Filho Jesus é a maior prova. É a maior prova do seu amor. É a maior loucura para a razão humana. O homem não consegue entender essa justiça. Porque o amor de Deus é a base da sua justiça. Por isso, todos aqueles que aceitarem o grande perdão de Deus, manifestado por meio de Cristo, eles serão salvos. Mas não se pode confundir esse amor de Deus com impunidade. Por causa desse amor demonstrado por Cristo Jesus ao entregar sua própria vida como pagamento de nossos pecados, Deus se dispõe a perdoar os piores pecados. Mas o pecador, ele tem o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar o perdão. Mas todo aquele que rejeitar esse perdão pagará o preço pela sua escolha. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Também não podemos relacionar o grande amor de Deus com impunidade, uma vez que o verdadeiro amor não aceita que a injustiça seja praticada. No entanto, a justiça é feita com tristeza, mas é necessário para que os transgressores possam dar valor ao perdão. A justiça de Deus, irmãos, é perfeita e exata. É perfeita porque nele se encontra toda a perfeição. Deus não é apenas justo, é a própria justiça. Ele jamais cometerá qualquer erro, por menor que seja. Ele sempre age por misericórdia. Nunca infligirá penas mais pesadas do que merecemos. Ela é perfeita, irmãos. Ela é perfeita porque premia os justos, dando a eles recompensa. Está lá escrito no livro de Salmos, capítulo 58, versículo 11. Não é porque nós somos merecedores, não, mas porque ele nos prometeu. Ele prometeu que aos que vencerem até o fim e permanecerem até o fim, serão recompensados com galardões. Mas, por outro lado, irmãos, a justiça de Deus pune os ímpios, baseando na sua justiça e em provas reais que o próprio pecador reúne contra si mesmo. Nós podemos ficar aí horas e horas falando a respeito da justiça de Deus e as suas qualidades, citando exemplos onde podemos vivenciar essa justiça, citando passagens bíblicas como as 10 virgens, Jó, os trabalhadores da vinha, que trabalharam o dia inteiro, e aqueles que trabalharam apenas uma hora, o juízo sobre Nínive. Enfim, a Bíblia está repleta de exemplos onde podemos constatar, sem nenhuma sombra de dúvida, que a justiça de Deus é algo que não podemos adquirir por dinheiro ou com obras.
nós só tornamos justos se acreditarmos e aceitarmos a Cristo Jesus e no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Essa justiça nos é dada de graça. É algo que ganhamos pela fé. Não sou eu que digo, está lá em Romanos capítulo 3, versículo 28. Essa justiça nos é dada de graça, que ganhamos pela fé. Ele se fez pecado. Cristo Jesus se fez pecado, para que nós, através dele, fôssemos feitos justiça de Deus. Está lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele se deu a si mesmo para que nós nos tornássemos justos aos olhos de Deus. Portanto, irmãos, o mais importante é sabermos que Ele nos sustenta no meio da angústia e que não precisamos compreender tudo o que Deus fez ou faz, mas precisamos saber que é Deus que faz. Amém.